Shalom, eu sou a Bispa Renata e eu quero compartilhar uma palavra com você que está no livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 21. É vasto, mas por isso que eu não vou ler agora, porque eu preciso falar rapidinho essa reflexão. Mas assim, algo tremendo que fala da mulher escrava e da mulher livre. E o apóstolo Paulo fala sobre a igreja de Gálatas, sobre essa época que ele veio, ele fundamentou a igreja, ele trouxe a verdade e ele falou sobre o sacrifício na cruz, colocou, sabe, o ensinamento direcionado para essa igreja, mas diz que depois os judaizantes adentraram e começaram a trazer confusão, colocar dúvidas e colocar engano e persuadir aquelas pessoas para um novo evangelho, que na verdade não tem nada de evangelho e sim de engano. Mas eles começam a falar sobre a salvação só era alcançada para aqueles que estavam em Jesus, mas também que estavam seguindo as leis de Moisés, ou seja, graça e leis juntas. E aí eles começam a trazer e querer persuadir essa igreja a abandonar o evangelho genuíno, que foi o ensino do apóstolo Paulo sobre a cruz do Calvário, sobre o tempo da graça que nós estamos, e eles se colocam, se posicionam novamente para estar debaixo de uma escravidão. E quando o apóstolo Paulo fica sabendo disso, ele fica estarrecido, principalmente com a igreja. Ele fala, Gálatas, vocês conhecem a verdade, Gálatas, vocês foram agora, vocês estão debaixo de liberdade, vocês são livres para adorar, livres para andar, livres para fazer as coisas debaixo dos mandamentos do Senhor, mas não mais, sabe, sobre escravidão, sobre coisas falsas, sobre coisas que o homem fez, que o homem inventou. E eu imagino a decepção. E esses judaizantes também começaram a falar sobre o apostolado de Paulo, que ele não era apóstolo, não tinha direito de ser apóstolo, e apóstolo Paulo agora começa, na verdade, a guerrear no espírito, né, e carnalmente também, porque ele se manifesta na carta de Gálatas para dizer sobre o seu apostolado. E uma coisa que eu acho linda, assim, eu digo, Deus, como é bom ser livre, porque ele diz assim, olha, o meu apostolado não foi nem por homens, né, que não foi pelos apóstolos, não foi nem em Jerusalém pelos apóstolos e nem pelos homens. Ele simplesmente viu, ele teve um contato com o Senhor ali em Damasco. Depois de Damasco, diz a história que ele foi para a Arábia, ficou 3 anos. Ele saiu de uma metrópole, ele saiu de um lugar, né, eletizado, para ir no meio do nada, para ficar exatamente ele e Deus. Ele precisava ter um tempo com Deus, ele precisava ouvir a Deus, ele precisava compreender ao Senhor. Depois ele volta exatamente para a Arábia e ele começa já meio que entrar nas sinagogas e começa a falar o evangelho, a falar de Cristo nas sinagogas. Depois ele se retira de novo para a Arábia e quando ele volta agora, ele vai para Jerusalém e fica um tempo com Pedro. Então ele diz assim, olha, eu fui constituído pelo próprio Deus, sabe, essa liberdade que a igreja está perdendo, porque o que não falta de falsos profetas, falsos mestres, sabe, judaizantes no nosso meio para dizer, não, agora é assim. Ontem minha irmã estava falando agora até de um pastor que é Thor, estou chamando ele de Thor, que ele tem literalmente um martelo que ele bate. Eu não sei, eu ainda não vi, também não estou aqui para falar de igreja nenhuma, de pastor nenhum, nem sei porque eu disse isso, mas eu dizendo assim, como nós estamos ficando distantes, estamos sendo roubados de estar na liberdade que Jesus Cristo trouxe, constituiu pela minha vida e pela sua vida, né? E nesse tempo de quarentena, porque eu já preguei inúmeras vezes esse versículo e vai mais assim, né? Esse livro vai muito mais, mas é uma escolha. Eu quero ser filha de Sara, e ser filha de Sara diz que eu tenho que ser como a minha mãe, o apóstolo... Ai, desculpa, mas eu não vou apagar esse vídeo. E aí o que acontece? Eu tenho que andar o quê? Em obediência ao Senhor, um espírito tranquilo. Eu tenho que buscar ao Senhor. Achei interessante hoje que eu vi um pastor dizendo assim, eu nunca tinha pensado nisso, e às vezes eu fico, Deus, como Deus é maravilhoso, porque cada um, Deus dá um segredo, ai, a palavra do Senhor é linda. E ele começa a dizer assim, por que Deus fez o homem no sétimo dia? Sétimo dia era o dia do descanso. Por quê?
quê? Porque na verdade Deus já começa ensinando para o homem que nós precisamos nos aquietarmos, descansar no Senhor, e esse tempo de quarentena realmente a gente tá assim, né? Todo mundo, eu não tô, graças a Deus, mas assim, né? É o meu jeito de ser também, de ser 0 minuto, de ser isso e aquilo, e na verdade o Senhor tá dizendo assim, aquieta, entenda os dias, entenda, né? Discirna as coisas. É um tempo que nós precisamos nos voltarmos mais para o Senhor, de ter a oportunidade de ser e não ser, né? Hoje eu ganhei um livro maravilhoso que diz assim, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. E aí, olha a história, uma reflexão. Esse livro foi produzido até para fora do país, para os Estados Unidos, acho que 4 vezes, e diz assim, esta é a história de Eurídice Guzmão, a mulher que poderia ter sido, mas não foi. Diz de uma mulher do tempo, né, do tempo dos nossos pais, em que a mulher só podia criar filhos, fazer comida, limpar a casa e lavar roupa. E ela ela foi dessa época. Mas chegou um momento que o marido vai trabalhar, os filhos vão para a escola, ela sentia um vazio. Por quê? Porque era uma mulher empreendedora, porque tem habilidades, tem planejamento, tem algo, muita coisa assim dentro dela, e ela não sabia colocar isso para fora porque ela se sentia assim, não, eu sou só isso, fazer comida, para cuidar da casa, só isso, mais ou menos o que ela pensava, o que as nossas mães também pensavam. E tudo que ela fazia, tudo que ela colocava a mão era com muita eficácia, assim, sabe? Era distinto mesmo, era uma roupa, era diferente, era diferenciado. A comida dela, ela fazia comidas assim, tipo pato com laranja, fazia umas coisas maravilhosas. Só que ela tinha tantas coisas, mas ela não conseguiu ir mais adiante, a não ser ali, só no meio da família. Por quê? Porque às vezes eu não li todo o livro, chegou hoje, porque eu quero ver, examinar o comportamento dela, mas eu acho tremendo, e isso me faz refletir quando eu vi a crítica desse livro, e eu falei, eu quero ler, eu quero aprender, exatamente quantas coisas nós podemos ser, e às vezes nós vamos partir desse mundo exatamente assim, e eu não quero que minha vida, imagina aqui, Renata Peixoto, a mulher que poderia ter sido, mas não foi. Por quê? Porque eu olho o que as pessoas estão dizendo, eu olho para a dúvida, eu olho para a insegurança, eu olho para o medo, eu tenho medo de me encarar. Às vezes as pessoas dizem, é tão fácil, queria ser. Você fala diante de uma câmera com agilidade, você fala, queridos, eu também tenho meus medos, eu também tenho as minhas inseguranças, mas eu não quero ser a mulher que poderia ter sido e não fui. Porque existe habilidades de Deus dentro de mim, eu sei que o Senhor me abençoou e o Senhor também te abençoou. Então o que eu estou dizendo para você, não fique nesses dias paralisada, pelo amor de Deus, não fique na televisão o dia todo. Vai ler um livro, vai ler a palavra de Deus. Eu estou lendo um livro sobre Gálatas mesmo, de estudo minuciosamente. Eu viajo, né? Mas não é fácil. Às vezes você, sei lá, vai pintar o muro da sua casa, vai pintar a sala da sua casa, e às vezes você acha o quê? Que o filho da vizinha vai sair da casa dela para vir falar, eu posso pintar a sala da sua casa que tá muito feia? Não! Então precisa ser nós mesmos, nós nos levantarmos para constituirmos, irmos avante, termos sonhos, e não ficar olhando o que os outros acham, porque às vezes as pessoas dizem, olha, você fala desse jeito, olha, você precisava prender o cabelo para não ficar passando muita mão no cabelo, sei lá, você tem que falar de uma linguagem mais culta, não, você deveria fazer isso, não tô nem aí, eu quero ser aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e muitas vezes, escute bem, muitas vezes é errando que eu vou aprender, e eu não vou, porque se eu olhar também para o meu medo, se eu olhar para a minha insegurança, eu não estaria nem onde eu estou hoje. Por quê? Porque muitas coisas você não pode, você não faz, você não consegue. Queridos, em nome de Jesus, você consegue, você pode todas as coisas em Cristo Jesus. E aí tem uma palavra no Jeremias que eu achei tremendo, trouxe um despertar sobre a minha vida, uma força sobrenatural, que diz assim, Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderia competir com os homens que vão a cavalo? Gente, isso trouxe realmente assim um up para minha vida. Porque
Às vezes a gente reclama e fica, meu Deus do céu, tá tudo tão difícil. Olha que estão falando, por exemplo, aqui com Jeremias, é porque ele foi enviado para uma cidade e quando ele chega lá, né, e eles descobrem que já estão colocando emboscadas e o pessoal quer matar mesmo o profeta Jeremias. E aquilo, ele é muito sensível, Jeremias, ele é por isso que é o profeta chorão, ele é muito sensível, eu me identifico muito com ele. E aí o que ele faz? Ele começa a falar o que nesse texto, Senhor, eu preciso conversar com o Senhor sobre juízo, vamos conversar sobre o que é justiça. Eu acho que, peraí, o Senhor não está entendendo. Ele para confrontar Deus. Jeremias está fazendo exatamente isso nesse capítulo. E aí o Senhor, ele chama a atenção de Jeremias exatamente para isso, dizendo assim, Jeremias, se você não está conseguindo, né, caminhar com homens que estão indo a pé, imagine com homens que estiverem em cavalo. O Senhor está dizendo assim, olha, eu quero te levar para outros lugares, assim, para lugares altaneiros. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos para a tua vida, mas você precisa passar de etapa para etapa. Você vai ficar paralisado, você vai esquecer que você é meu enviado, você vai esquecer que eu sou o teu Deus, você vai esquecer que eu cuido de você, você vai esquecer dos sinais que eu tenho feito, você vai esquecer tudo isso e você vai sentar numa pedra e vai ficar se lamentando e você vai ficar olhando para o que as pessoas estão falando de você. Não, Jeremias, você é para muito mais. Você não pode ser o homem que ia ser e não foi. Eu não sou, eu não vou ser a mulher que poderia ter sido, mas não fui. Por quê? Porque para paralisar, para ficar olhando, não, se Deus falou que eu vou ser uma mulher que vou andar com homens que estão a cavalos e eu vou enfrentar toda essa situação e o Senhor vai ser comigo, então nada vai ser paralisado na minha vida. O Senhor está dizendo assim que a força, a habilidade, tudo aquilo que Ele colocou sobre a minha vida, vai, na verdade, passar todo esse processo e eu vou continuar andando no propósito de Deus, vou conquistar em nome de Jesus as coisas que Ele tem para minha vida. Não fica paralisada, sabe? Olha essa quarentena como um presente de Deus, talvez, para que você possa refletir mais sobre a sua vida, para que você possa, sei lá, ver. Existem muitos filmes que tem grandes aprendizados. Poxa, lê livro, lê a palavra de Deus, sabe? Isso traz força para a sua vida. Essa na verdade é o que eu tenho agradecido ao Senhor, sabe? E não tem sido fácil, queridos, porque parece que quando você diz assim, não, eu vou estudar, eu vou, sei lá, vou fazer um idioma, eu vou fazer teologia, eu vou ler a Bíblia, um capítulo da Bíblia por dia, 2 capítulos, eu vou ler, sei lá, até não sei o que, vou ler não sei quantos livros, não, eu quero, sei lá, acho um livro de Amós muito complicado, então eu vou estudar sobre o livro de Amós. Queridos, vai ser uma luta desgramada, mas em nome de Jesus, você vai ser a mulher que foi constituída para ter sido e foi. Você tá entendendo? Não paralisa nada, para de ficar ouvindo. Querido, se eu te contasse, você não acreditava. Mas assim, é isso que o Senhor tem me ensinado. Renata, não olha para o que estão falando, não olha o que estão pensando, não olha o que estão comentando. Eu que te chamei, o Senhor que te chamou, Ele diz isso para Jeremias. Jeremias, larga de ser bobo, que eu não estou te chamando agora. Desde o ventre da sua mãe eu já escrevi a história. Quando você estava lá na barriga da sua mãe, eu estava com você. Porque o Senhor te chamou e o Senhor me chamou. Agora é Deus. Quem quiser prestar conta que vai lá falar com Deus. Mas não pare, não faça como Jeremias fez. Senhor, vamos aqui refletir, vamos ver o que é justiça, porque acho que o Senhor não está fazendo bem o seu trabalho. E aí o Senhor vai muito mais além com Jeremias e diz, larga de ser bobo, Jeremias. Você tem muito mais. Você vai muito mais além. Eu projetei, eu sonhei com a sua liberdade, eu sonhei e assim com um chamado tremendo, com coisas específicas que você vai ter que fazer sobre a terra. E aquilo que eu digo que eu tenho que fazer, você não vai fazer, mas aquilo que vocês vão fazer, eu não vou fazer. Fomos chamados e marcados pelo Senhor. Então olhe para esses dias de esperança, se encha do poder de Deus, sabe? Se encha da palavra do Senhor. Faça como uma disciplina. Hoje eu vou para o meu quarto, hoje eu vou orar, hoje eu vou tirar a tarde para adorar o Senhor, né? Tem um louvor que eu amo muito que diz assim, ainda que para te servir
Jesus, eu tenho que chorar. Queridos, muitas vezes é chorando, mas lá o Salmo 126 diz que nós vamos voltar com nossos grandes feixes, as promessas do Senhor, porque somos filhas de Sara e não de Agar. Eu sou da promessa. Por isso que nada é fácil, né? Não foi fácil para Sara, não foi fácil para Abraão, mas eles geraram o filho da promessa. Shalom.